TCE na TV está no ar. Confira os destaques. Alfabetização e inclusão escolar. Plano de trabalho do Pacto pela Educação em Sergipe é deliberado durante reunião no Tribunal de Contas do Estado. Foi definido realmente toda a parte de planejamento das ações até o final do ano e já planos de ação, batemos no plano de ação a partir do ano que vem. Presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, apresenta avanços do consensualismo na gestão pública durante palestra no 6º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos. Todos os tribunais nós estamos exercendo o consensualismo para que a administração ela seja mais ágil, mais célere. Controle do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno na penúltima semana do mês de agosto. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a procuradora do Ministério Público de Contas de Goiás, Maísa de Castro Souza, conversa com o jornalista Messias Carvalho sobre o projeto de atuação conjunta nacional do MPC pela acessibilidade total a pessoas com deficiência. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A gente abre a edição de hoje com informações do Pacto pela Educação em Sergipe. Sob a coordenação do Tribunal de Contas do Estado, gestores e representantes de entidades estiveram reunidos no TCE para definir novas medidas e capacitações que ajudem no avanço da alfabetização e inclusão escolar em Sergipe. A reunião do Pacto pela Educação aconteceu na manhã da última segunda-feira na sala de reuniões da presidência do TCE. O encontro, que contou com a participação dos diversos integrantes do pacto, foi conduzido pelos coordenadores, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Dessa vez, o foco foi o planejamento estratégico do grupo de trabalho, que busca melhorias para a educação pública em Sergipe. Outras pautas relacionadas à atuação do grupo também foram abordadas. Foi definido realmente toda a parte de planejamento das ações até o final do ano e já planos de ação, batemos um plano de ação a partir do ano que vem. Discutimos também a questão da capacitação de gestores escolares, que a Ecojan, a Escola de Contas de Amado Nascimento, fará um grande trabalho de capacitação de gestores escolares em todo o estado de Sergipe. Então, isso foi posto em discussão e aí cada membro do pacto vai dar suas sugestões para que essa capacitação seja formatada até o final do ano, para capacitarmos os novos gestores escolares a partir de 2025. E também tratamos do compromisso nacional da criança alfabetizada, o Alfabetizar para Valer, onde o tribunal também quer efetivar uma ação controladora de acompanhamento dessa atuação e também o pacto estará acompanhando, digamos assim, esse esforço coletivo para que tenhamos um índice de alfabetização dos alunos de segundo ano do ensino fundamental cada vez maior. No encontro também ficou acordado a criação de metas e de grupos específicos para tratar de medidas que envolvem a capacitação de profissionais da educação e ações de inclusão. Nós vamos ter um comitê gestor, do comitê gestor vamos ter os grupos de trabalho em várias áreas, né, a área do aprendizado do aluno e todas aquelas premissas que nós precisamos para melhorar a escola pública de Sergipe. A capacitação dos diretores, a inclusão dos deficientes, das crianças com deficiência. Então, tudo isso foi tratado no planejamento estratégico. Para quê? Para que possamos, do ano de 25, já com o treinamento em todas as diretoras, as novas diretoras municipais e estaduais, elas possam receber a capacitação e que possam, em cada unidade educacional do estado de Sergipe, criar um mecanismo para melhorar os níveis de IDEB das crianças que se utilizam, que precisam da escola pública de Sergipe. E a presidente do Tribunal de Contas do Estado destacou os avanços do consensualismo nas gestões públicas durante participação no 6º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos, realizado em Aracaju. O 6º Seminário Sergipano de Licitações e Contratos aconteceu nos últimos dias 21 e 22 em um hotel na Orla de Atalaia.
O evento, que teve como público-alvo servidores de órgãos municipais, estaduais, federais e empresas terceirizadas que atuam na área, foi idealizado pelo Grupo NECAP. A ideia é fomentar o debate e impulsionar práticas mais eficientes e transparentes nas licitações e contratos. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, compôs o painel de abertura e ministrou a palestra O Controle das Contratações Públicas na Lei 14.133/2021. Durante a apresentação do tema, a presidente destacou a atuação do Tribunal de Contas, que tem praticado consensualismo para resolver problemas. Hoje, em todos os tribunais, nós estamos exercendo o consensualismo para que a administração ela seja mais ágil, mais célere, para que tenhamos resultados assim muito mais rápidos. Então, o que nós estamos fazendo no Tribunal de Contas de Sergipe, como nos demais 33 tribunais do país, é isso. É agir com diálogo para resolver várias questões que às vezes, em um processo, no decorrer de um processo normal, levaria aí 4, 5 anos. E na hora que você senta com o gestor, o Tribunal de Contas, o gestor e aquele impasse que existe naquela cidade, com certeza nós vamos resolver de uma maneira muito mais rápida, muito mais segura e com certeza o Tribunal de Contas fazendo com um papel de mediador para resolver os conflitos de uma forma célere. Ao comentar a participação do Tribunal de Contas no evento, o coordenador do seminário e especialista em licitações, Marcos Alcântara, destacou a experiência do Tribunal de Contas e também o trabalho pedagógico realizado pelo órgão. O Tribunal de Contas ele é um parceiro de qualquer iniciativa aqui do nosso estado que vise o desenvolvimento dos nossos municípios, desenvolvimento dos órgãos estaduais. Então, trazer o tribunal fortalece essa parceria, principalmente no momento em que Sergipe passa por uma transformação. Nós estamos acompanhando aí pela imprensa várias contratações de vulto considerável e de relevância significativa para a nossa população. Há exemplo do transporte público, das pontes que vão melhorar o trânsito da nossa cidade e nos nossos municípios, enfim. Então o Tribunal de Contas trazer para cá, ouvir a opinião do tribunal, ouvir um aconselhamento, porque o tribunal não é um órgão que se dedica somente a julgar contas, a validar atos processuais. O tribunal também tem a sua função pedagógica, que é se aproximar do cidadão e se aproximar daquele servidor e também do empresário que transaciona com o poder público. A seguir, a gente destaca o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a procuradora do Ministério Público de Contas de Goiás, Maísa Castro, fala sobre projeto de acessibilidade idealizado pelo MPC. Depois do intervalo, a gente volta em instantes. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção e, após isso, será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E, havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade.
TCE na TV traz agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros na penúltima semana de julgamentos do mês de agosto. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 82 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães e os conselheiros substitutos Francisco Ivanildo e Alexandre Lessa, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Na pauta, aposentadorias, pensões e atos de admissão de pessoal. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 51 processos. Participaram dos julgamentos o conselheiro José Carlos Felizola e os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Alexandre Lessa, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello, que participou da sessão de forma virtual. Entre os assuntos da pauta, aposentadorias e pensões. Na sessão plenária, que ocorreu sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 32 processos e 7 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, recursos de reconsideração, denúncias e representações. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. O quadro Diálogo Cidadão desta semana destaca o projeto de atuação conjunta nacional do Ministério Público de Contas, que destaca a importância e diretrizes da acessibilidade total a pessoas com deficiência. É a convidada do jornalista Messias Carvalho para conversar sobre o assunto é a procuradora do MPC de Goiás, Maísa de Castro Souza. Acompanhe. No nosso Diálogo Cidadão aqui do Tribunal de Contas do Estado, a gente tem uma visita ilustre, a doutora Maísa de Castro Souza, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás. E mais do que isso, ela é a idealizadora, a responsável de um projeto que trata exatamente da acessibilidade, e é acessibilidade total. Já tem algum tempo que a senhora... Primeiro, obrigado por esse convite, por ter aceito o nosso convite, doutora. Eu que agradeço. Já tem algum tempo que a senhora milita. Como nasceu essa ideia de brigar pela acessibilidade? Por incrível que pareça, nós temos coisas nesse país, direitos que ainda precisamos brigar por eles. Né? Exatamente. Então, essa campanha de atuação conjunta nacional nasceu em 2010, né? Já tem mais de 12, 13 anos de estrada. E tinha por objetivo buscar incluir nas matrizes de fiscalização dos tribunais de contas do Brasil essa fiscalização voltada para a acessibilidade, né, e via de consequência da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. A gente conseguiu, a princípio, incluir esse ponto de fiscalização, as regras da BNT, nas matrizes de fiscalização. O Tribunal de Contas da União deu um passo importantíssimo, incluindo no Fiscobras, esse ponto de análise de fiscalização voltado para a acessibilidade. Hoje, como é que está esse projeto? Eu fiquei há 10 anos. Mais de 10 anos, né? Ele ganhou um corpo maior hoje, né? A gente começou com esse primeiro passo, depois a gente passou a capacitar os próprios tribunais de contas e os servidores para fazer esse tipo de fiscalização, porque ela não é uma fiscalização tão óbvia, porque existem regras específicas da BNT voltadas para a acessibilidade. Começamos um processo de mobilização das instituições a partir do momento que o Tribunal de Contas da União passou a fiscalizar todas as outras instituições, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, passaram a olhar para as próprias instituições com outro olhar mais reformista, no sentido de atender aquilo que a legislação já preconizava. E hoje isso ganhou um corpo muito maior. Hoje é uma política, inclusive, de acessibilidade dentro do próprio Tribunal de Contas, que tem ali objetivos internos da própria instituição, voltada para a inclusão de uma maneira muito mais ampla, não só de fiscalização de obras, né, de inclusão da pessoa com deficiência, de outras minorias dentro da instituição, e também de promover esse debate, promover essa conscientização de forma externa, nos outros órgãos públicos também. Ele tem que trabalhar forte com o jurisdicionado, né?
né? Afinal de contas, Muito. Quem faz, né, as pessoas vivem nas cidades, são elas Exatamente. que formam os estados e, por consequente, a União. Quer dizer, cada um tem que fazer o seu dever. Tem que fazer a sua parte. A sua parte. E o Tribunal de Contas, a partir do momento que ele fala que vai fiscalizar, o jurisdicionado fica com medo, de fato, né, de sofrer algum tipo de rejeição de contas, algum tipo de penalidade por parte do tribunal, se ele não atender. E hoje a gente chegou num ponto de os jurisdicionados procurarem o tribunal para saber, olha, como em alguns estados, olha, como que a gente vai fazer para que fique ok, para que o tribunal aprove, para que atenda às regras. Então, existe uma parceria e de diálogo mesmo para que a coisa aconteça da maneira que tem que ser feita, né, de forma correta. O Ministério Público se avorou tanto nessa questão que nós fomos convidados para debater, né, mecanismos dentro da Lei Brasileira de Inclusão. Nós estudamos, enviamos propostas para poder compor a própria lei, que hoje está aprovada, e contempla dentro do seu corpo essa responsabilidade dos tribunais em fiscalizar as questões voltadas para a pessoa com deficiência. Qual é a matriz de responsabilização dentro desse contexto legal? Até onde o gestor ele é obrigado a cumprir ou ser responsabilizado pelo não cumprimento? Na verdade... Porque a gente vê no dia a dia, nas cidades, país afora, que essa dívida é grande e parece inatingível. Eu não apesar de alguns esforços. Não, é muito. Já existe muita coisa que já está feita, né? A gente tem trabalhado naquilo que vai começar agora para que já entre dentro dos parâmetros, né? É óbvio que quando vai se promover uma reforma e é possível se atender, a reforma ela fica muito mais cara do que você já conceber uma obra que ela contempla as questões de acessibilidade. Então, até onde vai, o jurisdicionado ele é obrigado a cumprir a lei. Só que a gente sabe que no mundo ideal isso leva um tempo para se atingir, né? O tribunal pode exigir, se vai realizar uma reforma, ele pode exigir que o jurisdicionado contemple as normas, né? Hoje ele pode penalizar sim um gestor que já concebe uma obra sem os requisitos de acessibilidade, pode penalizar, pode rejeitar contas. Então o tribunal tem essa faculdade, mas eu entendo que tudo tem que acontecer um processo de evolução e de transformação social dentro do processo de conscientização para que todo mundo caminhe junto. Mas havendo assim um desrespeito muito objetivo dentro hoje com isso colocado, né, e o tribunal dizendo que fiscaliza, a penalidade pode ser possível e prevista no regimento do próprio tribunal. A senhora é de um estado dos mais destacados do país, dos mais modernos, e conhece o Brasil inteiro, né? Vive essa problemática. Qual é o maior desafio hoje para se chegar ao ponto perfeito? O maior desafio para mim é essa maturidade evolucional social de que isso seja uma coisa para todos e não só para a pessoa com deficiência, porque a pessoa idosa ela é um deficiente porque ele tem baixa visão, potencial. Todos nós seremos deficientes um dia em maior ou menor grau. E o jurisdicionado ter isso consciente para que ele promova uma cidade, um estado, um espaço para que todos possam ir e vir, né, dar esse salto evolutivo de consciência, para mim é o maior desafio, né, porque depois dele vem todo o resto, né, o resto acontece. Então esse é o desafio de as pessoas se colocarem nesse lugar, né, um dia eu vou precisar disso. Um dia uma mulher de saia não vai querer subir uma escada, ela vai preferir uma rampa. Então não é só para 25% da população brasileira que contempla algum tipo de deficiência. Né? É para nós. São milhões de brasileiros. E o Brasil está envelhecendo numa velocidade recorde. Então, em pouco tempo, não vai ser só 25 mais os idosos que a gente já tem no nosso país hoje. É o problema do mundo hoje, né? O envelhecimento dos países mais modernos vivem essa realidade. E a senhora dialogando aqui nesse espaço que é diálogo cidadão, eu acho que uma das coisas que mais afronta esse direito, né, por aquilo que pareça, está quase sempre à nossa frente, é a calçada. Sim. Não é raro aliás, é raro você ver
um bairro em que as calçadas têm acessibilidade. E quando existe acessibilidade... Mas não é só acessibilidade de acessar a ela, não. É de passar dela para conseguir andar na própria calçada, né? E essa questão da calçada é uma questão que foi muito discutida em termos de competência. Quem que competia, se era o proprietário, se era o poder público, ainda é um ponto de muita discussão. E realmente é um grande desafio, né? E quando ainda há acessibilidade, rebaixamento da calçada para passar a cadeira ou outra pessoa que tem algum tipo de dificuldade, as pessoas ainda não respeitam, estacionam o carro na frente do acesso, né? É um problema mesmo muito generalizado. Educação, acima de tudo, para transformar evolução, isso, né? Cívica, eu diria, né? Doutora, veja bem, eu abri inclusive esse diálogo aqui com a senhora falando sobre isso, que o quanto é lamentável você ter que lançar mão de uma legislação, né? Quando o comportamento deveria ser o entendimento deveria ser absolutamente natural. Sim. Acessibilidade é cidadania. Mas existem ainda gestores, vamos encontrar aqueles que dizem, olha, é a obra, mas é uma obra complicada, eu não tenho dinheiro, não tenho acesso a esses recursos. A senhora que conhece bem, que é do Ministério Público de Contas, tem dinheiro ou não tem? Isso é um argumento falacioso, né? Ou é falta de prioridade? É falta de prioridade, assim. É um argumento falacioso, até porque qualquer obra que você vá conceber, se você já a conceber dentro da ideia do desenho universal, da acessibilidade, o custo é muito menor do que você ter que promover uma reforma depois. Existem estudos que trazem esses números, eu não os recordo agora de memória, mas é muito mais barato se conceber uma obra já dentro da percepção da acessibilidade do que você vir com a marreta quebrar depois, né? Porque aí você gasta 2 vezes. Então, esse é um argumento para deixar de fazer, porque tem que buscar alguém qualificado para projetar, tem que fiscalizar a obra, porque muitas vezes é projetado e não é executado de acordo com o que foi projetado. Então, passa por essa boa intenção. Mas quando se quer, nós temos casos lá do Tribunal de Contas dos Municípios, um colega nosso lá, o José Gustavo, trabalha com isso, e ele tem trabalhado com muita parceria com os municípios, de orientar mesmo, de falar, olha, tem que fazer, é assim, vamos fazer assim. E isso tem surtido bons frutos. Quem se empenha acaba conseguindo entregar um bom resultado e a sociedade, o cidadão, fica todo mundo muito satisfeito, muito feliz. Se procurar, acha recursos. Porque nós temos na saúde, na educação, aqueles percentuais constitucionais. Sim, mas acho que há instituições que, de forma mais voluntariosa, financiariam projetos nesse sentido, né? Sim, nesse poderia. Mas existe um orçamento, existe um orçamento aprovado. Que é o planejamento, né? E aí você tem que olhar ele com a prioridade que ele requer, né? Cada pasta, dentro daquilo que se propõe a desempenhar, pode, com o seu orçamento, buscar atingir os objetivos sem ignorar essa questão voltada para todos nós, que não é só da pessoa com deficiência. Então, não é um favor, não é nem mesmo um gesto de humanidade, é um direito de quem está ali. De todos nós. E um dever de quem faz gestão pública, especialmente gestão pública, né? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Por esse diálogo cidadão aqui no nosso TCE. Imensamente. Muito obrigado. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.